Então vamos negociar. Pergunta para quem é casado. Você sabe me dizer se as dívidas que o seu cônjuge contraiu na conta bancária dele, se você pode ser penalizado ou penalizada pelo não pagamento desse saldo devedor? Você sabe me dizer se as dívidas dele também são as suas dívidas? Muita gente acredita que está protegido simplesmente porque não tem uma conta bancária conjunta. Cada um tem a sua conta, cada um tem a sua responsabilidade. Muita gente acredita que está protegido por causa desse pequeno detalhe. E no vídeo de hoje a gente vai derrubar de uma vez por todas esse mito, porque mais importante do que a conta bancária é a certidão de casamento. E você pode sim ser penalizado por causa dessas dívidas. As dívidas dele também podem sim ser as suas dívidas. E a gente vai conversar exatamente sobre isso. Quando isso pode acontecer, como se proteger, como se preparar para dores de cabeça como essa. Até porque a caneta que ele utiliza para assinar pode até mesmo te afundar em uma crise financeira. Bom, quando a gente fala em casamento, a primeira coisa que vem à mente é comunhão total de bens, é o regime de casamento. E quando a gente fala em comunhão total de bens, como o próprio nome já diz, total, é o pacote completo. Então vem todas as dívidas, vem todos os bens. Raríssimas são as exceções das dívidas que não são ali incluídas após o casamento. Raríssimas são as dívidas que você não é responsável pelo pagamento, como por exemplo ali dívidas relacionadas à cerimônia de casamento. Engraçado, né? Uma dívida que deveria ser ali de responsabilidade dos dois, essa não é uma dívida que é de responsabilidade dos dois de forma automática. Essa é uma dívida que tem ali uma certa, eu diria que é necessário um cuidado a mais antes de decidir se essa será ou não uma dívida de responsabilidade dos dois. Por mais engraçado que seja, essa é uma das raríssimas exceções. Comunhão total de bens, então você já sabe que você pode sim ser penalizado pelo não pagamento desse saldo devedor. Mesmo que essa dívida não seja sua, mesmo que essa conta não seja uma conta conjunta, mesmo assim você pode sim ser penalizado pelo não pagamento desse saldo devedor. Às vezes eu recebo alguns desabafos de pessoas que estão passando exatamente por essa situação caótica de divórcio, de crises ali no relacionamento. Então elas ficam nessa dúvida se a dívida é ou não de responsabilidade do casal. Então, antes de responder, é preciso analisar qual foi ali o regime de casamento, se foi ali um regime de comunhão total de bens, como você sabe, na comunhão total de bens, todas as dívidas anteriores ao casamento também entram, né, nesse pacote, então é sim de responsabilidade dos dois. Raríssimas exceções que as dívidas não são de responsabilidade do casal na comunhão total de bens. Porém, na comunhão parcial de bens, que é o regime mais comum de casamento, as dívidas contraídas antes do casamento não é de responsabilidade dos dois, apenas as dívidas contraídas durante o casamento. Essas sim são de responsabilidade dos dois. Então, apenas na comunhão total de bens, as dívidas contraídas antes do casamento são de responsabilidade dos dois. Na comunhão parcial de bens, não. Apenas as dívidas que são contraídas durante o casamento. E mesmo assim, na comunhão parcial de bens, é preciso analisar algumas coisas, porque eu já vi algumas decisões judiciais em divórcios, infelizmente, onde o juiz, mesmo sendo na comunhão parcial de bens, ele não aceitou que a dívida fosse ali de responsabilidade dos dois, mesmo sendo na comunhão parcial de bens, que, por regra, seria de responsabilidade dos dois. Mas, em alguns casos, o juiz ele pode desconsiderar essa responsabilidade compartilhada. E que situações são essas? Nesse caso que eu estava analisando desse divórcio, infelizmente, o juiz ele não aceitou essa responsabilidade compartilhada porque o juiz ele percebeu que a dívida que foi contraída não trouxe benefícios para a família, trouxe benefícios apenas para um dos cônjuges. Então, nessa situação, o juiz não aceitou. O juiz tirou a responsabilidade de uma das partes e deixou a responsabilidade apenas para uma das partes. Por quê? Por causa desse pequeno detalhe. A dívida não trouxe benefícios para a família. Agora, se foi uma dívida contraída ali que trouxe benefícios para a família, como por exemplo, foi uma dívida para trazer, para proporcionar, eu diria que educação para os filhos, para pagar a escola dos filhos, ou se foi uma dívida contraída ali para fazer a reforma da casa, ou se foi uma dívida contraída para fazer uma viagem. Nessas situações, a dívida trouxe benefícios para a
família. Então, a responsabilidade é dos dois. Então, por isso que eu digo para você que mais importante do que a conta bancária é a certidão de casamento. E mesmo assim, é preciso analisar algumas coisas, porque na comunhão total de bens, a responsabilidade é dos dois. Na comunhão parcial de bens, apenas as dívidas contraídas durante o casamento. Porém, existem algumas exceções, como eu disse para você, nesse caso, onde a dívida não trouxe benefícios para a família, apenas para um dos cônjuges. Nessa situação, a responsabilidade também não é dos dois, apenas de um. Por quê? Porque não trouxe benefícios para a família. Então, pode-se dizer que existe sim maneiras de se proteger de dores de cabeça como essa. Como o exemplo que eu trouxe para você, você pode sim se proteger nessas situações onde a dívida não trouxe benefícios para a família, ou situações onde a dívida ela foi contraída ali em virtude de jogos, de vícios. Então, nessas situações, você não pode ser penalizado ou penalizada por causa de dívidas nesse sentido, de dívidas ali de jogos, de vícios. Nessas situações, você consegue sim se livrar de dores de cabeça como essa, você consegue sim afastar essa responsabilidade pelo não pagamento desse saldo devedor. E várias são as consequências pelo não pagamento: bloqueio de contas bancárias, suspensão de CNH, penhora de conta salário, várias e várias são as consequências. Porém, tudo através de uma ação judicial. O banco não pode simplesmente decidir bloquear suas contas bancárias, não pode simplesmente penhorar sua conta salário, simplesmente porque você é casado com determinada pessoa que está devendo. Não é bem assim que acontece. É necessário um processo, toda aquela burocracia. Mesmo sendo casado, não importa qual for o regime de casamento, não importa qual for o regime de comunhão de bens, não interessa. É necessário um processo para que isso aconteça. Agora que você já sabe quando que você pode ser penalizado pelas dívidas do seu cônjuge, me responda uma coisa. Você acredita que as finanças do casal devem ser junto ou separado? Cada um deve ter ali a sua conta bancária, cada um deve ter a sua responsabilidade. Qual é a sua opinião em relação a essa organização financeira? Bom, eu não sou casado, então eu não tenho autoridade para dar a minha opinião nesse quesito. Se as finanças do casal devem ser junto ou separado em relação a essa organização financeira. Eu tenho autoridade apenas para te orientar em relação a consequências pelo não pagamento dessas dívidas, quando você pode ser penalizado pelo não pagamento. Mas eu acredito que agora, sabendo quando você pode ou não pode ser penalizado, eu acredito que agora você já saiba a resposta para essa pergunta: se as finanças do casal devem ou não ser junto ali ou separado. Qual é a sua opinião? Coloque aqui nos comentários. Fiquei curioso para saber se deve ser junto ou separado. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e, é claro, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Vejo no próximo vídeo. Até mais.